As Cartas aos Coríntios, parte 1. Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios durante o tempo em que esteve em Éfeso, em sua terceira viagem missionária. Esta primeira carta foi direta e clara, oferecendo muitas soluções e ensinos sobre como viver em uma sociedade corrupta. A segunda carta foi escrita pouco tempo depois, quando Paulo estava na Macedônia. A carta de 1 Coríntios está repleta de temas teológicos profundos e de polêmicas que afetam a igreja cristã até hoje. Paulo teve um trabalho e tanto para corrigir todos os problemas que essa igreja enfrentava, incluindo rixas e divisões, questões sobre a liderança cristã, polêmicas familiares, comidas sacrificadas a ídolos e dons na igreja. O apóstolo geralmente se mostra feliz em suas cartas, mas nesta parece muito descontente com toda a situação. Ele se vê obrigado a defender o próprio ministério e afastar o verdadeiro evangelho das garras de líderes gananciosos. Por tratar de muitos temas com grande profundidade, não poderemos abordar cada um deles nesse vídeo, mas abordaremos alguns pontos mais relevantes. Para isso, é crucial entendermos o contexto dessa carta. Afinal, quem eram os coríntios? A cidade de Corinto era importantíssima para o Império Romano, pois, através dela, os romanos controlavam boa parte do comércio marítimo. Corinto era uma cidade portuária, onde navios do mundo todo paravam para desabastecer ou reabastecer. Consequentemente, a cultura de diversas partes do mundo estavam presentes ali, e a moral pública era bem fraca. A maioria dos cidadãos eram pagãos, adoradores dos deuses gregos e imersos na cultura helênica. Isso já nos ajuda a entender o motivo de essa igreja ter tantos problemas. O judeu que ouviu o evangelho em Jerusalém não comia nada sacrificado aos ídolos e naturalmente rejeitava a prostituição. Mas o gentio no mundo grego tinha outra base. Eles cultuavam de várias formas, inclusive através de prostituição. Por isso, Paulo está se esforçando para ajudar esses irmãos a largarem maus hábitos e adquirirem a mentalidade bíblica. Um dos primeiros assuntos tratados por Paulo em sua carta diz respeito ao partidarismo que a igreja de Corinto se encontrava. Após o trabalho missionário de Paulo naquela cidade, outros líderes da igreja passaram por lá. E pelo que podemos perceber, Pedro e Apolo também ficaram algum tempo ali pregando e ensinando. Isso teria sido motivo de grande alegria se não fosse o fato de os coríntios terem se dividido em partidos, o que os cegou para perceber que o ensino desses mestres era um mesmo. A conclusão de Paulo foi simples. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Um dos princípios de sabedoria e conduta mais populares em toda a igreja carrega consigo um contexto mais profundo do que parece. Paulo estava rebatendo o raciocínio de alguns irmãos da igreja que estavam justificando uma vida completamente imoral, distorcendo a mensagem do evangelho. Para eles não havia problema em alguns atos, visto que envolviam apenas o corpo e não o espírito. Por isso, Paulo corrige. O corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor. Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? Os coríntios também se viam confusos quanto às comidas sacrificadas aos ídolos. Vindo de um meio pagão, isso fazia parte de sua cultura. Mas enquanto alguns irmãos se sentiam à vontade para comer qualquer coisa, outros se escandalizavam facilmente. Paulo também respondeu esse problema sabiamente. Cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Ao mesmo tempo que essa igreja é uma das mais problemáticas do Novo Testamento, ela era rica em dons espirituais. A diversidade de dons era tão grande que Paulo precisou dedicar pelo menos 3 capítulos para tratar esse assunto, pois alguns irmãos se sentiam superiores por causa do dom que receberam. Paulo usa a rica imagem de sermos todos membros de um mesmo corpo. E assim como um corpo não rejeita seus próprios membros, mas cada um exerce sua função, no corpo de Cristo, a diversidade serve um mesmo propósito. Afinal, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. O ápice de sua instrução sobre os dons espirituais está em seu tão conhecido discurso sobre o amor, o maior dos dons, que é paciente e bondoso, não inveja, não maltrata,
Não se vangloria e não se ira facilmente. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Como se não bastasse tratar tantos problemas práticos da vida cristã, Paulo finaliza sua carta ainda tendo que corrigir as expectativas acerca da ressurreição. Alguns irmãos de Corinto diziam que não havia ressurreição, e diante disso, Paulo alerta que eles deveriam se apegar à mensagem que receberam dele, ou teriam crido em vão. E se Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós também ressuscitaremos, pois é necessário que aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Na primeira carta aos Coríntios, vemos Paulo falando com uma igreja verdadeira sobre problemas reais e trazendo ensinos que solidificaram a igreja em todos os lugares do mundo. Com os apóstolos levantados pelo Senhor, a igreja primitiva foi pastoreada, sendo protegida das heresias e falsos mestres. Se você gostou deste vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no canal para não perder os próximos. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!